ihtimalde olsa yaşıyor olmasını ümit ediyordum. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun não confiou em Yetta e não enviou Ira. Ao tomar tal decisão, ele salvou as vidas de Ira e Sarah. Porque a casa que Yetta considerava segura foi invadida pelos homens de Tasken. Orun aprendeu isso. Orun está pronto para fazer qualquer coisa por Sarah e Ira. Agora, não saia do vídeo onde vou explicar tudo isso um por um. Ira ficou muito assustada quando soube que a casa que Yetta encontrou foi invadida. Yetta estava lá, ele conta a Orun. Orun diz que ainda não tivemos notícias dele. Ira diz e se algo acontecesse com ele. Orun diz que se algo tivesse acontecido com ele, teríamos ouvido falar, mas seja o que for que tenha acontecido, eu descobrirei. Naquele momento, Ira liga para Orun e se afasta de Ira. Ira está muito preocupada. Depois que Orun sai, Ira procura Yetta, mas não consegue alcançá-lo. Depois, ele se pergunta, o que direi a Sarah? Naquela época, Sarah veio para Ira. Ele senta ao lado dele e pergunta onde está meu pai, porque ele não veio, ainda vamos acumular pontos. Ira acaricia os cabelos de Sarah e manda ela entrar e não sentir frio. Sarah ouve as palavras de Ira e entra. Depois que Sarah vai embora, Ira começa a chorar. Enquanto Ira está sentada indefesa no jardim, Orun vai até ela. Ira pergunta se há alguma novidade para ele. Orun diz a ela, não se deixe sozinha, Sarah precisa de você, é por isso que você tem que ser forte. O que direi quando Ira perguntar sobre seu pai? Nenhuma notícia do meu pai? Ele diz que vou perguntar se eles o mataram. Orun disse-lhe para calar a boca. Porque Sarah veio até eles. Depois, Ira vai até Sarah e diz não se preocupe, seu pai virá. Sarah disse que você disse a ele que iriam matá-lo. Ira pede desculpas a ele. Orun diz a Sarah, agora você tem medo de que algo aconteça com seu pai. Sua mãe nunca deixaria sua filha para trás, porque uma criança confia mais em seu pai. As crianças também sabem disso e querem mais estar perto delas. Um pai arrisca o mundo por sua filha. Seu pai sabe que você o ama muito. Ele fará o que puder para se reunir. Porque é isso que os pais fazem, diz ele. Ira acaricia os cabelos de Sarah. Taskin comprou o homem de maior confiança de Yetta. Ele planejou prender Yetta. Taskin liga para Sedat, homem de Yetta, e diz a ele para ligar para Yetta e dar instruções para nosso armazém. Sedat aceitou isso. Depois de desligar o telefone, Taskin diz a seu homem para levar Yetta viva. Orun saca sua arma em seu quarto para levar Yetta até Sarah, e quando está prestes a sair da sala, Afif o vê e diz, onde você está indo? Não vou deixar você arriscar sua vida por aquele homem com isso pistola. Orun diz a ele para sair do meu caminho e sai da sala. Ira vê Orun e diz que ele fez um acordo com o homem da Yetta, Sedat Tasken, e eles irão emboscá-lo. Naquela época, Ira ouviu isso. Orun vai até Ira e diz a ela, não revele nada a Sarah. Ira diz e se eles fizerem algo com Yetta? Orun diz que eles não poderão fazer isso se eu chegar a tempo. Ira também não acreditou nele. Eu falei muitas coisas também. Ele diz porque você está fazendo isso. Orun diz a ele que agora não é hora de falar sobre isso. Ira o interrompe e pergunta por quê. Orun diz a Ira que se eu não o ajudar, uma menina não poderá encontrá-lo e está prestes a ir embora, mas Ira o impede e diz para ele ter cuidado. Orun sai da mansão depois de balançar a cabeça para ele. Afif pergunta, o que eu fiz quando vi Orun saindo? Joguei meu filho no fogo enquanto tentava me livrar de Ira. Afif lamenta o que fez. Naquela hora, Aram e Orun chegaram ao armazém. Orun diz a Aram para verificar. Então ele pega sua arma e começa a olhar em volta. Orun está progredindo lentamente.
Então ele entra no armazém. Yetta veio para Sedat. Os homens de Tasque o emboscaram. Orun está vindo em direção a eles. Hiram diz a Orun: fique aqui e deixe-me verificar o verso. Enquanto Hiram vai para trás, Orun percebe os homens, saca sua arma e começa a atirar. Ao ouvir o tiro, Yetta imediatamente saca sua arma. Sedat começou a atirar nele. Yetta diz a Sedat: você me emboscou, vou fazer você pagar por isso. Enquanto isso, Ira está em casa preocupada. Sara pergunta a Ira: meu pai não está bem, mãe? Ira o abraça e diz que seu pai está bem, nada vai acontecer com ele. Sara começou a rezar para que nada acontecesse com meu pai. Orun e Hiram continuam a colidir com os homens. Como Orun fica sem balas, ele consegue uma arma reserva de Hiram. Mas Orun e Hiram estão encurralados. Naquela época, Yetta estava se escondendo e lutando com eles. Sedat diz a ele que tudo acabou, renda-se. Yetta grita com ele: vou levar você comigo. Quando Orun ouve isso, ele diz a Hiram que você deve manter os homens ocupados e eu irei pelos fundos e irei para Yetta. Enquanto Hiram mantém os homens ocupados, Orun tenta dar a volta e chegar até Yetta. Yetta continua a lutar. Sedat vê Orun vindo de longe e começa a atirar nele. Yetta viu Orun. Orun é ele diz para se proteger. Orun veio até ele. Orun diz a Yetta que se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido conosco. Yetta diz que eles estão se aproximando dele. Orun diz a ele para se proteger. Yetta está sem balas. Quando Yetta vê isso, ele diz que não conseguiremos sair daqui. Orun está procurando uma maneira. Enquanto isso, Yetta leva um tiro enquanto tentava escapar. Orun foi baleando no braço. Quando Orun olha para Yetta, ele vê que ele levou um tiro e diz: não tente morrer, há uma garota esperando por você, você não pode morrer. Yetta diz para dizer a eles que os amo muito e morre. Naquela época, Taskin veio a Yetta e, vendo que estava morto, atirou no homem que atirou nele. Orun abaixa a arma ao ver Taskin. O homem de Taskin deixa Orun inconsciente. Depois disso, Taskin diz a seus homens para chamarem uma ambulância para Orun. Os homens de Taskin tiram Yetta de lá. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.